Primeiro, quero dar boas-vindas para vocês, né? Que é muito difícil, né? A gente dispor de uma hora dessa, num domingo, para a gente estar aqui. Sei que como é difícil para mim e para vocês também porque é o horário da gente estar com a família, nós tudo tem filho pequeno, só vai ter uma participante aqui que não tem filho, mas que mesmo assim a gente sabe que é difícil para todo mundo, né? Não é fácil a gente dispor de um domingo. Mas eu fico muito feliz com a presença de vocês e as meninas vão entrando aí, a gente vai falando oi para elas. Mas elas estão um pouquinho atrasadas, mas tá tudo bem. Vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do sigilo. Aí, ó, caderno, caneta. Tudo bem, Sônia Simone, bem aplicada. A aguinha, muito bem aplicada, porque vamos ficar aqui um tempinho juntas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a questão do sigilo. Eu quero que vocês estejam aqui bem cientes de que o que a gente falar aqui vai ser sigiloso e quero que todas tenham segurança para poder falar, se quiser expor alguma coisa, alguma questão, sabendo que o nosso princípio aqui é a questão do sigilo. Então, todas aqui sabem quais são meus princípios, meus valores em questões a isso, então acho que não vamos ter problema, mas o que embasa nós aqui, o principal, é a questão do sigilo. Não é para sair comentando se alguém falar alguma coisa, sair falando para as outras pessoas. Eu desativei meu som? Não, né? Não quero que tenha isso. Quero um lugar aqui bem seguro para nós, para podermos conversar, podermos trocar. Meu nome é Kimberly Bernardes, eu sou terapeuta, eu sou mãe, sou esposa, e o objetivo aqui é a gente ter uma experiência para a gente poder renovar, poder intensificar a nossa autoestima. Que não só na questão da maternidade, né? O quanto que a nossa autoestima ela é degradada na nossa vida. Ainda, quando eu tive um grupo ano passado, ainda falei isso com eles, que eu tinha visto um cara falando que a nossa autoestima, a gente nasce com autoestima. Eu falei, gente, que negócio interessante, como assim, né? Ele falou, que a gente já nasce com autoestima. E ele falava assim, que quando a gente é pequeno, né, a gente chora, que nem a gente fala assim, meu filho tá fazendo birra. Mas não é. Ele tá mostrando o que ele quer. A autoestima dele tá ali, bem aflorada. Porque quando a gente tem autoestima boa, a gente consegue pôr para fora o que a gente quer. Os nossos desejos, as nossas vontades. Porque vocês percebem que em muitos relacionamentos abusivos, por exemplo, a pessoa ela tá com a autoestima tão baixa que ela não consegue se impor. E a gente pensa que a autoestima é a questão da aparência, né? Só a questão do nosso físico. Mas tá bem longe disso. Tem toda uma história por trás antes da questão da aparência. A questão da aparência é uma coisa importante, claro que ajuda. Só que por dentro, se você não estiver bem, você pode ser a pessoa mais linda do mundo, que não faz diferença, não consegue se impor, não consegue mostrar para o mundo quanto você é bom. E até na maioria das respostas que eu tive naquelas perguntas que eu mandei para vocês, eu acho que 100% de vocês colocou. Eu sei que eu sou boa, mas eu não consigo mostrar isso. Não consigo ir para frente. Porque é a realidade da maioria da gente por causa dessa questão da autoestima. E aí, não adianta a gente só saber que a gente é boa se a gente não consegue fluir. Você fica ali com aquilo. Gente, mas eu sei que eu consigo. E eu falo isso para vocês porque eu passei por isso. Porque eu sabia que eu dava conta, eu sabia que eu conseguia fazer muitas coisas na minha vida, só que quem disse que eu conseguiria, que eu conseguia fazer, que eu conseguia ir, sabe? Então, aqui agora consegui ver todo mundo. Então eu não conseguia colocar para frente meus projetos. Eu tinha muitos sonhos de atender, eu tinha um sonho de falar na internet aí, que nem até conversei com a Simone essa semana, né? Que esse sonho meu é muito antigo, já tem 7, 8 anos esse sonho de estar na internet. Só que eu nunca tive essa coragem, porque eu não me achava boa o suficiente. Eu não achava que eu tinha nada para agregar na vida de ninguém. Eu achava que eu não tinha nada a mostrar para o mundo. Então, não fazia sentido eu estar fazendo o que eu queria, porque eu não me sentia boa o suficiente. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Porque aqui todo mundo sabe o quanto é boa, todo mundo sabe o seu valor, só que quando a gente não tem a questão da autoestima trabalhada, a gente não consegue pôr para fora. Então, hoje é isso que a gente vai trabalhar aqui, o pôr para fora. Vocês vão começar escrevendo todas as coisas ruins que vocês ouviram na infância de vocês. A gente vai ter um tempo bem longo, vocês podem escrever com calma. Cada frase que vocês ouviram dos pais de vocês, professor, amigo, qualquer pessoa da família,
tudo que vocês já tiverem ouvido de ruim sobre vocês, ó, bebê, tudo que vocês tiverem ouvido de ruim sobre vocês, eu quero que vocês escrevam, tá? O que em coisas ruins, assim, tipo, uma lista de adjetivos que me marcou. Por Pode exemplo, ser uma lista, ah, você era chata. Eu coloco aqui chata. Não é pode ser, momentos, não, né? pode ser uma lista de adjetivos, pode ser uma frase, tipo uma E frase, é isso mesmo. depois geral mesmo. Geral, geral. Você só, tipo assim, você só lembra minha mãe, meu pai, minha tia, entendeu? Ah, Vai entendi. vendo, tá? Vocês podem fazer tranquilos que. Aqui, Kimberly, Oi, amor. eu não lembro de nada da minha infância, nada mesmo. Então pode fazer de agora, Bibi. Pode fazer de agora. E a infância dela tá logo ali, viu, gente? Essa é a nossa participante mais nova. Como é que fala? A nossa mascotinha. Pode fazer, Bibi, das coisas que você lembra de agora. Tudo que falam a seu respeito, você pode fazer, tá? Tudo que você lembrar. Nem precisa ser só da infância, não. Tá bom. Tudo que falam que de alguma forma machuca vocês, magoou, de alguma forma vocês lembram assim, nossa, essa frase me marcou. Certinho, então. Tenta deixar o sentimento de quando vocês ouviram essas frases vir. Não tenta só lembrar de uma frase aleatória. Vocês tenta perceber qual que é a sensação que vem quando vocês estão lembrando dessas frases. Qual que é a sensação do corpo? Se vem uma tristeza, se vem raiva, como vocês se sentem lembrando dessas falas? Não é só uma coisa assim, lembrei e jogar para o alto. Não. Eu quero que vocês conectem com esse sentimento de ter ouvido essas coisas. De como foi ouvir isso. Cada palavra, cada frase que vocês estão escrevendo, vocês tentem sentir. Tentem sentir. Se vocês quiserem até sentir qual que é, escrever na frente da frase, da palavra, qual é a emoção que vem, fiquem à vontade. Às vezes a gente ouviu também de algum, quando a gente começa na nossa adolescência, né? A gente começa a ter interesse por alguns namoradinhos, e às vezes a pessoa disse alguma coisa pra gente que nos machucou. Eu quero que vocês vão lembrando de cada coisinha que talvez tenha marcado de alguma forma. E além dessas coisas, que nem a Simone falou, dos adjetivos, tenta lembrar também de alguma coisa que, de alguma forma, as pessoas te obrigaram a fazer. Sabe aquela frase que a gente fala assim: se você não me der um beijo, eu vou ficar triste. Se você não fizer isso, você não vai ser bonita. Se alguma dessas questões tiver magoado vocês também, se tiver alguma lembrança sobre isso também, é importante anotar, porque muitas vezes isso fere a nossa autoestima, né? O quanto que, se eu não fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu não seguir o padrão que as pessoas querem, que a minha mãe quer, que meu pai quer, eles não vão gostar de mim. Então, eu quero que vocês anotem também isso. Se for uma coisa importante, vocês vão lembrando. E o principal, qual é o sentimento que vem? Não só para a Fabiane, como eu disse, que é para lembrar coisas até do momento, vocês também. Se tiver alguma coisa que alguém diz, e principalmente nossos pais, né? Até quando a gente é grande, o que eles dizem pra gente é muito forte, tem muito valor.
sobre casa, você é uma porca, você não é uma boa mãe, você não é uma... Tudo que os nossos pais falam nos impacta de uma forma muito, muito, muito séria. Então, se tiver alguma coisa nesse sentido também, que vocês podem anotar, deixem vir os sentimentos, as emoções, como é relembrar de cada frase. Sem pressa. Vive esse momento. Se pensar assim, já acabei. Tenta sentir cada frase ele lê, para poder sentir. Relacionamentos de amizade também, né? Que às vezes amigos nos dizem coisas que nos machucam, que nos magoam. Você não é o suficiente, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Como você conseguiu, né? É aquela frase que, de certa forma, nos deixa lá embaixo, né? Um trabalho, que o patrão já disse. Essa hora é muito importante também para a gente olhar até para os nossos relacionamentos amorosos, né? Que às vezes a gente está vivendo um relacionamento que a pessoa só nos julga e a gente nem percebe. Esse é o momento da gente olhar para isso também. Quais são as frases mais ditas pelos nossos companheiros? O quanto ele acredita na gente. E pra mim aqui tá tranquilo, tá? A hora que as meninas também terminar. Tá. À medida que vocês forem terminando aí, vocês me mandam ok, mas como eu disse, sem pressa. Enquanto isso, Simone, vai lendo as frases, vai escrevendo na frente os sentimentos que vêm no corpo. Às vezes a gente não percebe, na hora que você lê aquela frase, vem um formigamento na mão, vem uma dor no peito. Então é bom observar até os sentimentos que vêm vindo. Se as meninas quiserem mandar no chat quando terminar, fiquem à vontade, que a gente vai aguardar no tempo de vocês, sem pressa. O plano já acabou.
Então não, tô escrevendo. Tá, pode escrever no teu tempo. Tá impresso. Tá bom. Tá impresso. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o que que a Kimberly tá querendo, né? Fazer eu lembrar de tantas coisas ruins, que é trabalhar autoestima, me lembrando de coisas tão tristes. Daqui a pouco vocês vão entender. Apenas sim, relembrem. Esse é o momento de olhar para dentro. E aí, terminou. Só ver se a Thaís. Falta a Thaís, né? A Thaís também terminou. Então, gente, alguém quer compartilhar quais foram os sentimentos? Não precisa compartilhar quais foram as frases, se vocês não quiserem, não precisa compartilhar. Vocês só vão compartilhar aqui que vocês se sentirem à vontade. Alguém quer compartilhar os sentimentos, as emoções que vieram? Eu vou começar, que eu tô com a câmera aberta. Tá, começa aí, Cê. Então, para mim, que me gerou muita angústia, me deu assim, igual você falou, de corpo, me deu um arrepio no corpo, um mal-estar, uma angústia e com certeza muita tristeza. Eu lembrar dessas situações que há tanto tempo passou e até hoje me marca muito. Sim, até arrepiei você falando, porque é que nem você falou, é coisas que podem ter sido há muito tempo, mas que a gente está carregando. É que nem eu vejo muito uma passagem que tem que fala que a gente tem uma mochilinha. E as pessoas, a gente querendo ou não, vão colocando coisas na nossa mochila. E a gente acaba carregando. E hoje nosso objetivo aqui é selecionar o que vamos continuar carregando nessa mochila. Alguém mais quer compartilhar? Eu posso falar? Pode. Tá, eu senti a mesma coisa que ela, eu senti uma angústia muito grande, mas eu também senti um pouco de raiva por conta das coisas que eu senti, que eu escutei. E que é normal, né? Porque quando a gente está vivendo aquilo, a gente tem que guardar aquela raiva pra gente. E olha como é importante falar, eu senti raiva e poder sentir a raiva. Por isso que eu falei pra vocês, deixa o sentimento vir. Aqui é o lugar pra gente sentir raiva, pra gente sentir medo, pra gente sentir angústia. E tá tudo bem. Faz parte da gente. E sentir raiva não é um problema. O que eu quero que vocês observem agora? A gente observou as sensações, o que foi falado. E agora eu quero que vocês escrevam para mim o que vocês ouviram sobre os pais de vocês. Eu quero que vocês anotem aí coisas de ruim sobre os pais de vocês. Porque sempre dá mais quando é a nossa mãe, tipo assim, a nossa mãe fala do nosso pai ou do nosso pai fala da nossa mãe. Eu quero que vocês anotem. Pode ser adjetivo, como esse não precisa assim, de muitos sentimentos, esse pode ser mais breve, mas se tiver sentimento, depois vocês quiserem compartilhar o que veio, vocês falem para mim. Mas o mais importante é vocês anotarem o que vocês já ouviram dos seus pais sobre o outro, né? A gente ouve muito que, né, da nossa mãe, né, seu pai não presta, né, não é homem. Esse dia uma cliente minha falou, minha mãe fala que o meu pai não presta, que ele não é homem, tantas coisas, né? E vice-versa, né? O que nossos pais falam sobre nossa mãe. Ah, ela é muito chata, ela é muito fadeira, não sei, coisas que de alguma forma tenham machucado a gente, né? Você ouviu e falou, nossa, uma coisa assim que
sempre falam de mal dos nossos pais. E quando vocês terminarem, vocês me avisam. Mas do mesmo jeito do primeiro exercício, respirando fundo, deixando vir as emoções, os sentimentos. Fabiane terminou. Vai lento, Fabiane. Vê como que repercute essas palavras em você. Aí, se você estiver aí, se você quiser compartilhar com a gente, se você fez o primeiro exercício, quiser compartilhar com a gente os sentimentos, as emoções que vieram. E agora a gente está fazendo sobre o que a gente ouviu dos nossos pais. Sobre nossos pais, na verdade, né? E às vezes não só, como eu falei, né, dos pais, um fala do outro, às vezes a gente escutou de uma avó, de uma tia. Ah, seu pai é um vagabundo, sua mãe não presta. Isso também, de alguma forma, nos impacta, né? Ouvir falar mal dos nossos. Mãe também acabou. Fabiana também acabou. Quer começar, Simone, partilhando? Você teve algum sentimento aí enquanto você anotava? Não veio nada? Uai, Kim, não sei O nem que te você falar. sentir à vontade, amiga. Se não sentir, não, que eu não quero falar, não quero compartilhar, tudo bem, tá? Deixa a emoção vir. Esse eu vou deixar as meninas falar primeiro para mim trabalhando mais esses sentimentos. Sim, perfeito. Perfeito. Mas se não quiserem, como eu disse, compartilhar, tá tudo bem, tá? Aqui é um lugar que vocês aqui não são obrigadas a nada. Vocês não vão ser mais bonitas se vocês participarem. Aqui é um lugar para a gente
poder ser a gente, né? A gente conectar com essas emoções, mas às vezes são emoções que a gente não quer que o outro tenha acesso, são nossas, e tá tudo bem, né? Falar sobre a gente é mais fácil. Tudo que envolve eu me julgar, eu me achar ruim, eu falar sobre mim, contar sobre mim, é mais fácil. E quando se trata de falar dos outros, e principalmente esses outros sendo pessoas tão importantes na nossa vida, que é os nossos pais, que ainda não chegou na parte dos filhos também, né? Mas a gente se sente assim, igual você falou, com, como que eu vou te explicar? Aqui eu tô falando assim, bem aberta do meu coração, Por favor. mas a gente se sente bloqueada, gera um bloqueio. Por exemplo, assim, eu sei os defeitos da minha mãe, eu sei o temperamento forte que ela tem. Uma das coisas que eu até anotei aqui, que sempre me falaram muito da minha mãe. Nossa, sua mãe trabalha demais, trabalha demais. E não no sentido assim de estar falando como um elogio, no sentido Sim. assim, a tua mãe deixa casa, deixa você, só para trabalhar, lutar pelo trabalho. Ela vai aposentar lá naquela loja. O serviço para ela é tudo. Isso eu escutei muito assim durante a minha vida inteira. E aí eu falo, e agora? Como que eu me sinto? Como que isso reflete em mim, né? Dá um bloqueio, porque eu também não quero. O que eu quero chegar é aonde? Eu não quero julgar minha mãe. Eu não quero condenar ela por ela ser quem ela é, mesmo sabendo dos defeitos, das qualidades. Mas eu sei o quanto ela lutou para me criar, para me educar. Não estou aqui endeusando ela nem nada, mas parece que me dói, isso que eu quero falar. Me dói julgar ela. Então você falou assim, mas o que você sente quando você escreve essas coisas ruins? Sendo sincera, na hora, eu não senti muita coisa. Porque eu não quero mesmo sentir, eu não quero sentir tristeza dela. Eu quero, parece que a gente vem programado para amar. Eu quero só amar a minha mãe, mesmo ela tendo errado comigo, mesmo ela tendo me deixado várias vezes por conta do trabalho, mesmo, enfim, várias circunstâncias, eu me nego a. Isso eu quero falar, eu me nego a sentir tristeza por ela. Eu me nego a ficar chateada com ela, porque é o meu tudo. Ela, meu filho. Então, eu anotei aqui que eu tenho isso assim, fresco na memória, sei das coisas, mas não quero me permitir sentir sentimentos ruins. Quero me permitir Perfeito. só amar, só alegria, mas, cara, ó, só te falar, você tá sentindo aqui a minha voz? Eu fico nervosa, eu fico angustiada, com certeza. Isso mexe muito com a gente. Mãe, para mim, eu falo que é o meu ponto fraco, é o meu assunto mais delicado de todos, Ponto fraco, ponto fraco. que toca ali na minha ferida na alma, é quando fala de pai e mãe. Ô, Simone, olha para você ver como que é interessante, né? Olha como que nem eu falei, anotem o que vocês ouviram sobre os seus pais, o que outras pessoas dizem. E olha para você ver, você não se permite sentir, nem quando o outro diz, se você sentiu aquela dor, você não quer nem sentir isso para não afetar o que você sente pela sua mãe. Olha como a gente foi programado para, de certa forma, nem sentir. Sim, a gente não permite essas emoções. Não permite. Não. Por isso que eu falei para vocês, tenta deixar a emoção vir, tenta. E o objetivo principal aqui, agora vocês vão entender. Mais do que julgar os nossos pais. Agora é a parte principal que vocês vão entender o real motivo. Ninguém mais quer compartilhar? Eu Agora que quero. a Simone. Ah, pode falar, querido. Tá. Lá em casa, eu percebi que o meu pai falava muito que a minha mãe não se importava com ele, sabe? E a minha mãe falava que ele não se importava com a gente. Então, nisso das pessoas ficar sem se importar, eu me senti meio que nada. Sem ser importante. É, E aí que a gente vai chegar.
Olha que reflexão importante você fez. Mais alguma coisa? Não, é isso. Perfeito. Fabiane, então, agora vocês vão escrever o que vocês falam para vocês mesmos. Em que sentido? Fala o que em que sentido? Vou dar o meu exemplo. Quando eu estava na faculdade, eu Uhum. falava assim, eu não vou dar conta, porque eu sou burra, porque eu não sim. aprendo, porque eu não sei fazer. Quando eu comecei a fazer terapia, eu falei, eu não vou aprender, eu não vou ter cliente, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sou boa, eu não consigo conversar com as pessoas, eu não sei falar em público, entendeu? Tudo que eu falo sobre mim. Sim, entendi. Eu sou muito, que nem eu sou muito bagunçada, assim, né? Como é que eu vou ser uma profissional tão tererepe assim? Essas coisas. O que vocês mesmas dizem para vocês. Forma pessoal, questão profissional, questão sobre maternidade, eu não sou uma boa Pode, eu vou mãe. para a segunda página. Adoro. Ótimo. Agora é sobre vocês. Se vocês estiverem escrevendo sobre como vocês se sobre vocês mesmos, né, o que vocês falam para vocês mesmos, eu quero que vocês se conectem tanto com as frases, com as palavras, que vocês consigam até escutar. Quando você mesmo diz, sabe, quando a gente escuta aquela vozinha, eu quero que vocês tentem até, tipo, se lembrar do momento e escutar essa vozinha. Qual o sentimento que ela te traz? Tenta lembrar dessa vozinha. Deixa as emoções virem. A Thaís colocou aqui sem frustração, ansiedade. Como a gente já falou aqui, nós fomos programados para não sentir
mas hoje é o dia que a gente tem que tirar para sentir, para viver, para entender o que se passou com a gente nesse tempo todo. Né? Esses 20 ou 30 anos que temos, tudo que se passou aí. Quem já terminou, for terminando, vai avisando. E lê, aproveita esse tempo que você já terminou, Simone. Lê novamente o que você escreveu. Pode ser que doa, Thaís. Lê de novo o que vocês escreveram. Mas, como eu falei, tentando escutar a voz. Conectem, escuta a musiquinha e conectem. Vou ficar quietinha aqui também. Thaís terminou, Fabiane terminou. Então, enquanto a gente espera a Flaviane responder, vão lendo e escutam a voz. Eu, quando eu comecei na faculdade, por exemplo, tudo que eu ia fazer, Simone vai lembrar disso, porque ela estudava comigo, né? Eu pensava assim, gente, eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Eu fico até emocionada. Eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Eu não vou aprender. Como é que eu vou aprender? Eu sou muito burra. E aí, quando eu parei para perceber a vozinha que eu escutava, quando eu falava que eu era muito burra, eu percebi que tinha uma pessoa dona da voz. Que a voz de tudo que eu falava para mim não era minha. E agora eu quero que vocês pensem, olhando para todas essas frases ou palavras que vocês escreveram, de quem é a voz que falam com você? Normalmente, costuma ser das pessoas mais próximas que conviveu com a gente. Normalmente, essa vozinha vem no tom da nossa mãe, nosso pai, fomos criados por alguma pessoa, tipo, você é burra. Se você conseguir conectar bem, você consegue escutar a voz daquela pessoa te falando. De quem é a voz? Só que só anotem. Não precisam compartilhar. Não quiserem. Só percebe de quem é a voz. Tem alguém específico? Ou não, não, Kimber, a voz é minha mesmo. Mas eu não consigo lembrar ninguém falando. É minha voz mesmo falando comigo. E depois que vocês perceberem de quem é a voz, se tem alguém que tem dono dessa voz interna que tem aí, ou se são de vocês mesmos a voz, eu quero que vocês voltem à página, Simone tem mais páginas, né? Voltem à página e vê se tem alguma coisa do que você diz para você, que você ouviu lá na tua infância, e que você ouviu sobre seus pais. Dá uma olhada aí se tem alguma relação com o que você se fala. Você tem falado para você, foi o que você escutou? Sobre você ou sobre seus pais? Eu não sei se vocês estavam na live que eu fiz esses dias para trás, que eu expliquei que nós somos. Sim, às vezes a gente pensa, eu vou criar meu filho para ele ser uma pessoa boa. Nós só temos 50% de influência nos nossos filhos. Os outros 50%, eles vão ser quem eles quiserem. Isso quer dizer que somos 50% nossos pais. E quando somos 50% nossos pais,
Acaba que nós é 25% de um, 25% de outro. E se a gente escutou mal dos nossos pais, de quem eles estavam falando mal? De nós. Por isso que dói tanto. Nem é só sobre o que minha mãe falou, eu não quero julgar minha mãe. É porque isso também foi um julgamento comigo. Igual a Simone mesmo disse, minha mãe trabalhava demais. Eu conheci uma moça na faculdade que trabalhava extremamente. Ela saía para trabalhar às 7 da manhã e tinha dia que chegava na faculdade 9 horas da noite. Será que isso doeu tanto porque foi só sobre a mãe? Ou porque de alguma forma ressoou lá na filha? O quanto que a gente ouviu sobre eles é, na verdade, sobre nós. Minha mãe vivia falando assim, teu pai é muito bruto, muito sem educação. E ela vivia falando isso de mim, que eu era muito parecida com ele. Então, quanto esses dias uma amiga me ligou, ela teve uma briga com o marido, e aí o marido estava muito desconfiado dela e tal, e aí ela ligou pro pai dela para contar, e ela virou para mim e falou assim, Kimber, ele tá achando que eu sou igual ao meu pai. Aí eu brinquei com ela, né, nós tínhamos intimidade suficiente para brincar, né, eu falei, ah, você é um pouquinho, né? Aí ela falou, não, só um pouquinho, mas nem tanto. O pai dela, assim, é extremamente pirigueto, sabe? E ela tem um resquício, assim, do pai dela, sabe? E o quanto realmente temos. Às vezes somos falantes igual nossos pais, mas às vezes somos explosivos, às vezes somos ignorantes, que eu falo no sentido assim, de não conseguir escutar o outro, como nossos pais, e a gente escuta assim, ah, teu pai e tua mãe é muito ignorante. Ops, doeu em mim, falou sobre mim. E eu quero que. Aqui. Tudo Ah, relação. Parece um círculo. Vem lá da infância das coisas que eu comecei a ouvir quando criança, aqueles comentários infelizes que fazem da gente quando criança, fazendo muita arte. Dando aqui um exemplo, né? uhum, E isso vai refletindo no que a gente ouve dos pais, até no nosso comportamento. Muitas das coisas ruins sobre mim, é igual você falou, essa voz, com certeza é minha mãe. Eu consigo não só escutar a voz dela, eu consigo ver ela falando para mim e falando que quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, quando ela me colocava na aula de dança, e aí eu não gostava da aula de dança e eu queria terminar, assim, falava, não, mãe, me tira dessa aula, não vamos pagar isso não. E aí ela ia lá e me julgava. Tudo que eu coloco a Simone, Simone não faz. Mas, enfim, aí a minha mãe gostava que eu fazia assim essas atividades extras, sempre do interesse dela. Nunca perguntou para mim, mas você quer aprender a tocar teclado? Você quer aprender a dançar? Nunca perguntou, era tudo do interesse dela. Eu entrava nessas aulas, fazia assim até um certo tempo, depois eu pedia para parar, porque eu não estava gostando. E era onde que vinha os julgamentos, que aí ela falava, nossa, que eu coloco a Simone, a Simone não termina, a Simone não conclui. E isso me soa, me ecoa até hoje. As coisas que eu também faço aqui em casa. Até hoje, aí, às vezes, eu mesmo falo, nossa, eu não consigo te dar orgulho, quero que a senhora olhe daqui 30 anos e fale, que orgulho da história da Simone. Claro, a gente acaba pegando os jeitos, os sentimentos, as manias, os julgamentos, mas está sempre buscando melhorar e dar orgulho para ela. Para finalizar com o meu filho, para o meu filho ser melhor ainda do que eu. E é bom que você já conseguiu visualizar isso, Simone, porque normalmente a gente acha assim, esse exercício é para me odiar meus pais. Qual que é a intenção do exercício? É vocês entenderem, como eu disse, da onde vem, para só assim a gente conseguir direcionar, para a gente conseguir entender e curar isso. E aí, quando a gente fala assim, que nem a Simone falou assim, mas né, eles também tiveram uma história difícil. Se vocês não conhecem a história de vida dos seus pais, procurem saber. Procurem saber, porque só foi assim que eu consegui entender o porquê a minha mãe era tão cruel comigo.
tanto fisicamente como emocionalmente. A minha mãe, ela era extremamente cruel, assim, ela batia muito, né? Eu acho que eu já cheguei a falar com a Simone, com a Flaviane, era espancamento, né? Era arrastar o cabelo e tal. E ela sempre foi muito julgadora. É ridículo, é muito burra, é muito feia, é muito coisa. E aquilo sempre me doeu. Nunca tive raiva dela, como a Simone falou, mas aquilo sempre me doeu muito. Mas quando eu fui escutar a história de vida dela, quando eu sentei para escutar, tá. Mas foi no momento de julgando ela que ela sentou e tá, vamos falar sobre a vida. Quando eu entendi aquilo, eu falei, poxa vida, ela me deu muito. Ela me deu o que ela nunca recebeu. Para mim pode ter sido pouco, para mim pode ter sido assim, nossa, é uma péssima mãe, mas ela deu o melhor que ela podia. Ela não tinha outra coisa para dar. Ainda ela fez um esforço. Ela fez um esforço tão grande, porque a minha mãe, ela não teve mãe, ela não teve pai. Essa era a melhor versão que ela Era melhor. alcançou. Exatamente. Ela, dá o exemplo dela, ela não foi criada sem mãe, sem pai, foi criada no orfanato. Então, uma pessoa assim, depois se tornar uma mãe e conseguir dar o mínimo de carinho, é muito. Para ela é muito, ela não teve nada. Então, quando a gente, por isso que eu falei para vocês, não é para olhar com um olhar de julgador. Nossos pais, eles fizeram o que eles puderam na condição que eles tinham, no conhecimento que eles tinham. E igual essa questão, Simone e a Fabiane também, dos pais falarem sobre o nosso casamento. Qual que é? A gente acha, igual você falou assim, você tá querendo que o meu casamento não dê certo, você tá querendo... Mas o que é os nossos pais? A Simone já é mãe, a Fabiane, quando ser, vai entender. Não é que nossos pais desejem que o nosso relacionamento seja ruim igual deles. Eles têm medo da gente passar por aquilo. E aquele excesso de medo que é que a gente não faça, não faz porque para você não passar por isso, mas é porque a experiência deles é igual quando o nosso filho sobe no sofá. A gente vai lá e fala, desce, porque a nossa experiência diz que eles vão cair. Eles não têm essa experiência. Na cabecinha deles, nossa, minha mãe não tá deixando eu viver, tá querendo que eu caia. Não, é porque a gente tem essa experiência. Então é isso que nossos pais fazem. Eles dão o que eles podem dentro da realidade deles. Eles não têm nada mais para dar. Mas é um certo cuidado, que é pela evolução que a gente vai conseguir entender isso. Mas isso não quer dizer que devemos anular e fingir que a gente não sente o que a gente sente. Foi as coisas que a gente anotou. Entender a minha mãe, entender a história dela, não fez a dor diminuir. A dor não diminuiu por isso. Foi quando eu trabalhei dentro de mim essas dores. Então, agora é a hora disso. Agora é a hora da gente trabalhar essas dores que estão aí dentro. Vocês bebessem uma água primeiro. E quem tiver com a luz muito acesa, tipo a Simone, se puder, Simone, deixar mais apagadinho, Sim. deixar um ambiente mais escurinho, sentir. Eu não quero que ninguém fique com vergonha de nada. Eu quero agora que vocês só me escutem. Eu quero que vocês sentem numa posição confortável. Se estiver deitada aí, dá uma levantada. Quero que vocês sentem numa posição bem confortável. Vocês coloquem as mãos sobre a perna de vocês. Às vezes, tem gente que tem dificuldade de fechar os olhos. Se não conseguir fechar os olhos, tá tudo bem. Mas se conseguirem, vai ser uma boa opção. Vou diminuir minha luz aqui também, para vocês não ficarem com tanta luz aqui. Eu quero que vocês respirem pelo nariz, solta pela boca, respirando fundo. Vou desativar a minha câmera também, para vocês poderem concentrar aí. E eu quero que você respire, sentindo o ar que entra, o ar que sai. Ai, que bom que o áudio melhorou. Eu quero que vocês
Tomem consciência dos seus braços. Vai tomando consciência da sua testa, dos seus olhos. Percebe que seus olhos vão ficando mais leves. Vai tomando consciência do seu rosto, da sua mandíbula que fica menos contraída. Vai tomando consciência dos seus ombros, que estão mais relaxados, mais leves. Tomem consciência da batida do seu coração. Vai tomando consciência do seu estômago, do seu ventre. Vai tomando consciência das suas pernas, de onde você está sentada. Vai tomando consciência da sua panturrilha e dos seus pés. E quando você sentir os seus pés, você vai imaginar que eles estão tocando uma grama. Vocês vão sentir essa grama geladinha. E vocês vão sentir que o sol, aquele sol que tá gostoso, aquele sol que tá quentinho, mas tem aquele ventinho gostoso, aquele sol que dá energia. Vocês vão sentir que aquele sol gostoso no corpo. E vocês vão imaginar que tá vindo uma pequena criança na direção de vocês. Aquela criança da fotinha que vocês têm, pequena, e aquela criança vem correndo, toda sererepe, feliz, e ela vem correndo, e você a abraça, passa a mão no cabelinho dela, olha nos olhos dela. E olhando bem nos olhos dela, dessa criança pequena, pensem se vocês teriam coragem de dizer todas aquelas coisas que vocês escreveram para vocês mesmas. Olhando para essa menininha, com olhar doce, você teria coragem de falar tudo aquilo que você fala para ela? Provavelmente não, né? Provavelmente a única coisa que você quer dizer para ela é coisas boas. E eu quero agora que você diga. Diga para ela o que você precisa que ela escute. Diga para ela o quanto ela é importante. Que a relação dos pais dela não tem nada a ver com ela. Que ela é amada. Diga para ela o quanto ela é capaz. Diga para ela o quanto ela já superou, o quanto ela vai superar, o quanto ela é forte, o quanto ela é incrível, o quanto ela é persistente. Diga para ela que é normal não querer fazer o que ela não gosta e tá tudo bem. E quando ela crescer, ela vai poder escolher o que ela vai fazer.
Ela vai poder escolher se ela entra num balé, se ela entra numa natação. Fala para ela que ninguém mais vai obrigar ela a fazer nada. Fala para ela que ela é suficiente, que ela é incrível. Conta para ela o que você faz hoje. Conta para ela que você, a profissional que você é. Conta para ela as coisas incríveis que você faz. Se você é mãe, conta para ela a mãe incrível que você é pro seu filho. Conta para ela que ela deu conta. E percebe como ela se sente escutando todas essas coisas tão maravilhosas. E é isso que uma criança, e que um adulto, e que qualquer pessoa deve ouvir. Só coisas boas que nos deixam felizes, contentes. Agora, abraça essa menininha, mostrando para ela todo o amor que você tem por ela. O quanto você a respeita, o quanto você a ama, o quanto ela é importante. E quando você estiver abraçando, percebe se ela vai querer te dizer alguma coisa. E se ela quiser, ouça com atenção. É um recado muito importante. E quando ela terminar de te falar esse assunto tão importante que ela queria te dizer, você vai visualizar seus pais, sua mãe do lado do coração e seu pai do lado direito. Não importa se você conhece eles, se não conhecem, se fazem parte da sua vida, se não fazem, o seu coração conhece seus pais. Você vai saber ver eles chegando. E eles caminham nesse jardim. E eles vêm caminhando em direção a você e essa menininha. E quando você percebe, você se tornou essa menininha. Parece que vocês duas se fundiram. E agora essa menininha tá lá toda feliz, cheia da autoestima que as crianças têm. E fora que você disse para ela tantas coisas incríveis, que ela tá tão feliz. E você sente essa felicidade. E quando seus pais se aproximam, a sua mãe te olha com um olhar doce, que talvez você nunca tenha recebido antes. Um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de eu tô aqui para você. Quando você olha o seu pai, grandão, porque quando a gente é pequeno, nossos pais são tão grandes, né? E você olha nele e vê o quanto ele te ama, o quanto você é importante, que talvez ele não saiba demonstrar. A geração deles eles não aprenderam a demonstrar amor. Mas pelo olhar dele você sente o quanto você é amada, o quanto você foi desejada. Porque eu não sei se vocês sabem, até quando a gravidez não é planejada, a gente foi querido de alguma forma. A gente não nasce à toa. De alguma forma a gente foi desejado. Então, sinta esse amor que seus pais têm por você. Sinta esse respeito que a única pessoa no mundo que podem te dar o que eles te deram são eles.
Você pode encontrar o amor da sua vida, você pode ser o amor da sua vida e você nunca vai conseguir se dar o que eles te deram, que é a vida. Então sinta essa vida entrando em você, sinta como se fosse uma energia, uma luz que sai de dentro deles e entram em você, te dando essa luz da vida. Quando dizem que uma mãe deu à luz, é isso. E agora vocês vão sentir essa luz que seus pais estão colocando em vocês. E agora você vai ouvir a sua mãe dizendo: filha, você é importante. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu não sabia. Eu sinto muito. E eu amo você. Sinto o colo aconchegante dessa mãe. Um colo com muito amor que talvez você nunca tenha recebido antes. Sabe aqueles colinho gostoso, aqueles chamego que só mãe consegue dar? Talvez você não tenha vivido isso. Mas hoje você está vendo. Hoje essa menininha está sentindo o quanto é bom estar no colinho de mãe. Sinta esse amor todo. E agora sua mãe, com muito amor, te entrega nos braços do seu pai. E ele te olha com aquele olhar protetor, aquele olhar de confiança que os pais nos trazem, né? A mãe nos dá aconchego, os pais nos dão segurança, força para ir para a vida, força para conquistar nossos objetivos, força para ser quem nascemos para ser. E mesmo que você nunca tenha sentido esse colo protetor, essa menininha está sentindo agora. Ela está sentindo todo o amor, toda a força que esse pai tem. O quanto esse pai é forte, o quanto esse pai consegue proteger ela. O quanto esse pai consegue passar uma energia tão incrível que ela nunca sentiu antes. Sente essa força desse pai. E escuta ele falando, olhando nos teus olhos: filha, você é incrível. Eu tenho muito orgulho de ser seu pai. E eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu não sabia. E agora ouça a voz dele, mesmo que você nunca tenha ouvido sair essas palavras da boca dele. Mas agora você vai ouvir pela primeira vez ele dizendo: eu amo você, filha. Como se diz meu pai: eu te amo, filha. E quando essas palavras forem ouvidas por você, você percebe uma força tão incrível. Você olha para sua mãe com aquele olhar doce, seu pai com aquele olhar forte, e você começa a sentir uma força que você vai crescendo. E no colo do pai você vai crescendo, crescendo. E ali você já não cabe mais no colo dele, você já está com seus pés tocando o chão. E você percebe o quanto você recebeu a força que os pais são capazes de nos dar. O quanto eles te darem a vida, te darem essa luz, foi tão importante que te fez crescer, que te fez ver que você é capaz, que você é suficiente, que você é importante. E grande, olhando para eles, como uma mulher incrível que você é hoje, agradece eles. Diga:
Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Por tudo que vocês me deram. Eu sinto muito se algumas vezes eu não fui o que vocês esperavam. Mas eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu. E quando você diz isso, você percebe que ao invés de ficar triste, eles se alegram. Imaginem que como se os dois, de certa forma, dissessem para você, filha, para honrar a nossa vida, você precisa seguir a sua. E você diz, eu honro a vida que vocês me deram, vivendo. Porque a única maneira que a gente pode honrar a vida é vivendo. Imagine que eles levantam as mãos sobre a sua cabeça como se estivessem dando uma bênção. E nesse momento o que faltava para você se sentir potente, para você sentir capaz, para você sentir que às vezes a gente não vai ser 10. Às vezes vamos estar no nosso 5, ou às vezes no nosso 2. Mas que independente disso, eles nos amam, eles estão ali por nós. E que tem dias que vai ser assim mesmo, e tá tudo bem. Que os dias que a gente for 10 vai ser incrível e os outros dias também vão ser. Porque é um dia após o outro. E sentindo toda essa força que seus pais te deram, você se despede, abraça eles e você vira nesse jardim. E esse jardim você tem como se fosse uma estrada muito linda, cheia de flores, de tudo que você gosta nessa estrada. E você vai se imaginar nessa estrada e cada passo que você dá, você sente mais fortalecida, você sente mais potente, você se sente mais forte, você se sente mais bonita, mais amada. Cada passo que você dá é em rumo dos teus sonhos, dos seus objetivos. É sendo uma mãe incrível, é sendo uma profissional incrível. Cada passo é em busca e mais perto da sua vida, de viver. E você não sente vontade de olhar para trás para ver se os seus pais estão te vendo. Você sabe que eles estão. E que mesmo que eles não saibam demonstrar, eles estão felizes com você indo para a vida, com você honrando a vida que eles te deram. E esse sentimento de potência, de dar conta, de ser persistente, de fazer o que você quer, de conseguir fluir no que você deseja, nos seus sonhos, você vai tomando consciência do aqui, agora. Sente as suas pernas, seus pés encostados no chão, onde você está. Sente a sua coxa. Sente o seu ventre. E no aqui e agora você vai sentindo as batidas do seu coração. Sente o ar entrando. E cada vez que você respira, você percebe que toda aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade não tem mais. Só tem lugar para amor, para respeito. Aquele respeito que você teve com você mesmo quando você não conseguiu falar coisas ruins. Você sente seus ombros mais leves, que agora não tem carga. A mochilinha que estava cheia de pedra, a gente deixou para trás. Só colocamos coisas boas e coisas boas não pesam.
Coisas boas nos levita, coisas boas nos dá potência, coisas boas nos leva para a realização dos nossos sonhos. E agora nessa mochilinha só tem amor, confiança, sabedoria, fé. Sentindo os ombros mais leves, você começa a movimentar seu pescoço. Começa a mexer suas mãos devagar. Vai mexendo seus pés. Mexendo seus ombros bem devagar. Sentindo quanto o teu rosto está mais descontraído, está mais leve. Você não está mais com aquela sensação de testa frangida, de estar o tempo todo tentando se proteger. Não, agora é só calmaria. Com todas essas sensações boas, à medida que vocês forem se sentindo confortáveis, vocês vão abrindo seus olhos, tomando a água, respirando fundo. E quando vocês estiverem bem, vocês me mandam um ok aqui no chat para eu poder abrir a câmera, mas no seu tempo. Vai ficar a musiquinha aqui e no seu tempo você vai voltando para cá. E quando todos estiverem bem, aqui, agora, presente, eu retorno com a nossa vivência. Voltamos, meninas. Tá bom, Flaviane? Se não deu nenhum bug aqui, tá gravando, viu? Depois eu te mando. Como foram, meninas? Simone já falou aqui como é que foi, mas quer falar aqui pra nós? Não consigo agora, tô chorando. Tudo bem, querida. Pode ficar tranquila aí, tá? Acho que não. Não, mas assim, eu não aguento, né? Foi muito forte, muito verdadeiro. Desde o início, essa conexão do nosso corpo, né? Da gente se desligar, sentir o nosso corpo, se conectar com a nossa infância, com o nosso eu pequeno, né? Essa criança alegre. Em nenhum momento eu consegui falar nada de ruim para eu pequena. Tudo isso que eu escrevi, eu falava ao contrário. Se me falavam isso, eu já falava, não, peraí, minha filha, você vai ser capaz, você vai ser uma grande profissional, você vai formar uma família linda, você vai ter um filho maravilhoso. Então foi muito bonito trazer também essa conexão com a minha mãe, e pensar com ela. Nossa, foi incrível, maravilhoso Você mesmo. conseguiu fazer mesmo? Conseguiu fazer todos os exercícios? Conseguiu visualizar tudo? Tudo, foi maravilhoso.
maravilhoso, maravilhoso, de fechar os olhos, de pôr o pé na grama, de abraçar o meu eu pequeno, de abraçar a minha mãe. Foi maravilhoso. Perfeito, minha amiga. Fabiane, se não quiser aparecer aqui agora, tá tudo bem. Mas se você quiser falar pra gente qual foi a sensação, se você conseguiu visualizar tudo, se você conseguiu imaginar, né? Porque tem gente que não consegue, então você faz pra gente se você conseguiu. Simone, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar aqui que a gente tá em menos pessoas aqui. Você conseguiu visualizar teu pai? Não, Hum, na verdade, eu nem me permiti pensar nele. Aí, vamos todas falar. as que você fala na questão pai, para mim, eu consigo pensar na minha avó, né? Porque eu fui Uhum. criada por duas mulheres, né? Pela minha mãe e pela minha avó. Então, eu sempre buscava essa imagem das duas, mas nele, sendo bem sincera, eu confesso que eu nem me permiti pensar nele. Em todos os momentos, desde o início, você falava, teu pai isso, teu pai 25 por tudo. Eu só coloco na minha cabeça, minha avó e a minha mãe. Isso é muito importante, Simone, porque quando a gente exclui alguém, quando a gente não quer que alguém faça parte de nós, então o excluir o pai, quando a gente não quer incluir o pai na nossa vida, não enxergar ele como nosso pai, e como eu falei, quem deu a nossa vida, não interessa se ele participou, o fato dele ter dado a vida pra gente, isso nos prejudica muito na nossa autoestima. Porque lembra que somos 25% ele? Se ele não existe, quem não existe? Então, trabalhar essa questão, depois, se Deus quiser, vai dar certo essa imagem. Quando você for rever, tenta buscar ele, tenta buscar essa imagem, tenta buscar, porque ela vai ser um grande processo, um grande papel na tua autoestima, na tua confiança. Porque pensa, 25% de você não existe para você. Ok, né? Mas você tem Exatamente. razão. Pai é pai. Eu me neguei a pensar nele e sempre substituo pelo pensamento da minha avó mesmo. Em tudo, em tudo. Uhum. É uma questão que tem que trabalhar mesmo. Sim, e é um processo. Não é nada assim, eu preciso fazer isso hoje, é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. E a gente entender que isso faz parte de nós é o nosso maior processo. E nem precisa assim, eu preciso pensar nele como eu. Não, é só entender que tem 25% dele aí. Sim. 25%. E isso já vai te aceitar que tem 25% dele, já vai ser um grande passo. É, O resto é um processo. Eu quero que vocês peguem espelho, vocês conseguiram? Eu acho que agora só tá nós três, né? No meu caso aqui, eu tô do lado do meu guarda-roupa que tem um espelho. Eu tô até mostrando a Perfeito, mão aqui. Tô aqui do ladinho dele, me olhando aqui do lado. perfeito, perfeito. Fabiane, você tá com o espelho Vou aí? mostrar o espelho aqui no vídeo por isso. Tá, não tem problema não. O Uhum. que a gente vai fazer, deixa eu ver se a Fabiane consegue. Não precisa aparecer aqui, viu, Fabiane? Você só me fala se você tá com o espelho aí perto, tá? E conta pra mim se você conseguiu fazer tudo certinho. Não precisa contar como foi, se você não quiser. Você só me fala se você conseguiu entrar no processo que a gente viveu, na vivência. Você conseguiu viver esse processo? Consegui sim, eu consegui imaginar tudo direitinho. E eu acho que eu tirei um pouco da mágoa do meu pai, que eu tava sentindo bastante. Era essa a intenção. A gente viver ali o que a gente não viveu. Porque muitas vezes a gente não tem essas experiências na vida real. A vida real da gente é bem diferente do que a gente idealiza. Mas isso é muito bom. Que bom que você conseguiu e foi bom para você? Foi, eu acho que aquele exercício de falar pra criança as coisas boas foi muito importante, porque agora parece que toda vez que eu vou falar alguma coisa ruim pra mim, eu penso nela. Exatamente. A gente não tem coragem de falar para criança.
E você tá com o espelho aí? Tô. Então, vamos lá. Simone, se quiser desativar o áudio, viu? A câmera fica à vontade. E eu quero que vocês agora olhem para o espelho. E eu quero que vocês observem. Observe seus olhos, observe sua boca, seu cabelo. Não importa se tá aí com inchado de chorar, não importa. Só perceba a sobrancelha, o formato do olho, o formato da boca, o cabelo. Vão olhando para vocês olharem. Eu quero que vocês digam as coisas maravilhosas que vocês disseram para a criança, porque essa criança está aí. Essa mulher que vocês se tornaram é aquela criança lá que não merecia ouvir nada de ruim. Vocês também não merecem. Imaginar que está falando para a criança é realmente a verdade, porque dentro de nós está a nossa criança. Nós somos um acúmulo de tudo que a gente já viveu. A nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta. A gente vai vindo, pegando cada pedrinha, como eu disse. Mas agora, fala para você, aí olhando no espelho. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu quero que essa frase vocês digam em voz alta, que vocês digam com força. Eu me amo e me aceito como eu sou. Como eu disse, sem se importar com a estética, que eu disse que é o menos importante, mas olhando para dentro, para aquela menininha que a gente já foi, para aquela adolescente que a gente já foi, e olhando para o que somos hoje, o que ela nos reflete. Será que eu, essa mulher que eu estou olhando agora no espelho, mereço ouvir tudo aquilo que eu me digo todos os dias? A resposta é não. Você merece só coisas lindas, abundantes. E olhando no espelho agora, eu quero que você sinta isso. O quanto você é incrível. E curta esse momento aí com você mesmo, olhando para você. E observe também quais sentimentos que vêm. E quando vocês olharem, vocês observem a beleza externa, a beleza interna, os valores de vocês. O quanto, não só o valor de valores, tipo, os valores de vida que a gente tem, mas o nosso valor. O quanto você é importante. E que nem um participante disse, né? Eu não sinto que eu sou importante para ninguém. O quanto você é importante para você mesma e que mesmo que os nossos pais não consigam demonstrar, eles morreriam e matariam por nós. Mesmo que eles não saibam demonstrar. Às vezes é o jeito mais estranho do mundo de demonstrar. Mas voltamos naquilo. Eles dão o que eles podem. E quando vocês terminarem de se admirarem, vocês podem voltar aqui, prestar atenção em mim. Vocês só me avisam que terminaram. Para eu saber que vocês terminaram de admirar essa obra de arte linda, né? Feita pelos nossos pais e por Deus. Não sei se vocês acreditam, mas eu acho que nós somos... A Simone eu sei que acredita. Nós somos obras divinas, né? Então, quando terminarem de avaliar, de observar o quão importante você é, você vai retornando para cá. E esse exercício parece ser tão bobo às vezes, né? O olhar no espelho. Mas é um exercício tão importante, porque muitas vezes a gente se olha no espelho apenas para julgar. A gente tira uma foto e olha como eu fiquei feia, a gente olha no espelho, olha como eu tô feia,
como eu tô isso, como eu tô aquilo. E esse espelho hoje reflete não só a imagem física de vocês, refletem todo o valor, toda a capacidade, toda a potência que vocês têm. E isso é incrível. Poder olhar agora com outros olhos para vocês mesmos, com um olhar de respeito, um olhar de amor, um olhar que a gente busca tanto que os outros nos olhem, mas nós mesmos não estamos nos olhando com esse olhar. E agora é a hora de ter esse olhar para você, de respeito, de amor. Quer compartilhar, Cê? Ai, amor! Então, o que falar sobre essa questão assim de espelho, exercícios do espelho, sempre foi uma fraqueza minha. Desde me arrumar, eu não gosto muito de ficar me olhando no espelho. Eu sou sempre assim, tudo muito prático. Me arrumo, olho rapidinho e saio de frente do espelho. Uma vez eu fiz aula de oratória para apresentar o TCC com a Tamires, e um dos exercícios dela era esse de falar olhando no espelho. Foi aonde assim mais me deu dificuldade, mais me deu bloqueio. E acredita que hoje, depois dessa vivência, depois do exercício de buscar o meu interior, de buscar tudo que eu passei com a minha mãe, com a minha avó, a minha história mesmo de vida, pela primeira vez hoje, eu consegui falar bem para o espelho. Eu consegui olhar assim, você é linda, é bom ser alta, você é uma mãe maravilhosa, tudo que eu nunca tive coragem de falar para mim, sempre eu tive esse bloqueio com o espelho, de olhar direto, como você falou, olha para os seus olhos, olha para o seu cabelo. E dessa vez eu olhei e falei, gente, como é bom me ver. Eu sou uma obra de Deus. Deus me fez aos seus olhos. Deus me escolheu para ser filha da Tânia e do Mauro. Eu tenho uma história, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Nossa, eu te juro que foi a primeira vez na vida. Na hora que você falou assim, começa a se olhar aí no espelho, eu falei, eu não vou dar conta. Vai me bloquear, eu acho que eu já vou falar a primeira frase, eu já vou ficar envergonhada. E eu dei muito conta por causa disso, desse exercício que você me ensinou, de te trazer desde a minha infância. Então, eu quero te agradecer muito, porque eu tô sendo muito sincera, eu nunca consegui fazer isso na minha vida, nunca. Hoje Ai, eu nem tô emocionada. a primeira vez que eu... E falei assim, com sinceridade, de, nossa, realmente, até que eu não sou feia, até que eu sou bonita, até que eu sou legal, até que eu tenho uns olhos bons. Meu cabelo não tá muito bom hoje, mas vai melhorar o meu cabelo. Então eu tô muito feliz, muito grata. Você é linda demais, minha amiga. Pena que a gente não consegue ver, né? Não, não mesmo. Mas eu fico tão feliz, tão feliz. Nossa, eu tô aqui segurando aqui a pose, né? Tentando fazer pose aqui. Mas, nossa, é muito gratificante ouvir o que você falou. Muito mesmo. É o que vale tudo aqui, o que você disse. Fabiane, você quer compartilhar com a gente? Agora estamos só entre nós quatro, né? Isso, Agora tem o nosso bebê ali. Eu mamando. acho Não? Como foi para você?
Acho que para mim é um pouco mais difícil, porque eu tive muitas questões alimentares, sabe? Então é bem difícil para mim olhar no espelho e ver aquilo de uma forma bonita ainda. Eu não consigo muito. Mas como que foi esse exercício para você? Você sentiu bem? Você ainda se sentiu mal? Qual foi, assim, realmente, assim, Kimberly, eu me senti assim, não tem problema se não foi maravilhoso. Aqui é pra gente falar como realmente foi, pra gente expressar como que a gente se sentiu, tá tudo bem. Eu acho que eu tô evoluindo um pouquinho nessa questão de estar aí tentando me olhar com outros olhos, sim. Mas foi um pouco desconfortável. Perfeito. Você conseguiu falar alguma coisa boa para você ou não? Não. Perfeito. E olha para vocês verem, né? Como um simples exercício, como eu falei, né? É um simples exercício, mas que nos traz tanta coisa. Nos traz tanto como é esse olhar que a gente tem para nós mesmos. O quanto é complicado e, como eu falei, não só a estética, né? Parece que é sobre a estética, mas questões alimentares, todas as questões que a gente tem, vêm de dentro. Não é sobre o nosso estético. No final de tudo, é sobre o que está por dentro. E eu quero, como se diz, deixar vocês com essas experiências hoje, com essa vivência. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que talvez, que nem a Fabiane falou, não conseguiu ainda, mas vai conseguir, é um processo, é um processo. E se precisarem de mim, eu tô aqui, né, para a gente viver esse processo junto, para a gente conseguir levar esse processo adiante. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, das meninas que ficaram, né? Porque, como se diz, eu sei como é que é a vida. Algumas me mandou mensagem antes da gente começar aqui falando que eu não ia conseguir, porque todas são mães. Então, eu queria muito agradecer se tá aí com o nenenzinho aí mamando, Fabiane, pela sua confiança de estar aqui com a gente, mesmo não sendo mãe, você dispôs a estar aqui com a gente para viver essa experiência. Eu espero que faça muito sentido para vocês. Foi preparado com muito amor, com muito carinho. E cada hora que eu escuto vocês, assim, e que eu quero entender mesmo o que estão sentindo, não é para a gente fingir que foi bom, não, eu quero saber, assim, de verdade. Porque a minha missão, a minha intuição é ajudar. Então, o pouquinho que eu consegui, a gente já vai, eu já fico muito feliz. Então, eu quero agradecer muito vocês duas e que Deus abençoe, que vocês tenham um resto de domingo abençoado. Foi uma tarde muito boa. A gente que agradece, foi assim maravilhoso. Foi igual eu falei lá naquele doc que você mandou, o formulário. Uhum. É um projeto novo, eu não conhecia, não sabia como ia funcionar. Eu também nunca fiz terapia, então estava assim. Eu falei, é realmente uma grande novidade para mim. E eu gostei demais, fiquei muito feliz de buscar esse entendimento da minha infância, da minha criação, de quem a minha mãe é, de tudo que ela falou. E mesmo sabendo que também ela deu o melhor que ela pôde dar, né? Ela Sim, foi a sua melhor versão para mim, ela também não tem culpa. com Ela certeza. vem de uma da história dela. E ter terminado esse exercício com o espelho, amiga, eu tô assim extremamente grata porque realmente o espelho para mim sempre foi, a Fabiane falou uma palavra muito certeira, algo desconfortável na minha vida. Sempre foi algo assim que não me deu muito conforto, nunca me senti à vontade. Foi a primeira vez mesmo e eu estou muito, muito feliz com o resultado, com a vivência. Que venham mais vezes que eu quero Amém. participar, que venham mais vezes pessoalmente também, que você cresça cada vez mais no seu projeto, que Deus te Obrigada, minha abençoe amiga. você, seus filhos, seu marido, suas irmãs, sua mãe que Amém. criou 5 filhas maravilhosas, ser uma Com certeza. grande mulher, uma grande profissional, sabe o que precisar, pode contar comigo. Eu estou aqui, ó, lá na primeira fileira, torcendo por você, te aplaudindo. Você sabe o tanto que eu te amo, amiga, mesmo Ai, à distância,
Eu tenho, assim, um amor e um orgulho enorme de você e da nossa amizade. Muito obrigada Ai, pelo amém. convite, pela participação. Eu que agradeço, minha amiga. E falando no DOC, eu queria que você me respondesse, supriu as suas expectativas? Foi o que você estava imaginando? Muito mais, muito mais. Igual eu falei, eu não tinha assim. Eu estava muito tranquila com as expectativas por não conhecer. Quando a gente conhece, a gente já coloca as expectativas mais lá no alto, né? Eu falei, não, então eu vou chegar tranquila, mas assim, superou muito, muito mais. Eu não tinha muita ideia, mas foi perfeito, superou mesmo. Obrigada, amiga. Obrigada pelas palavras. Você sabe que aqui também o sentimento é recíproco. Fabiane, você também respondeu ao questionário. Você achou que fez sentido, que supriu o que você estava esperando? Se você quiser falar um pouquinho, só se supriu a tua expectativa. Se não tiver suprido, não tem problema. Estamos aqui para evoluir. Eu quero saber qual foi a tua visão. Então, eu acho que foi muito importante tudo isso, porque mesmo não tendo conseguido fazer o negócio do espelho, que é um negócio mais complicado pra mim, eu tava com outras questões de insegurança e tal, e essa mágoa do meu pai que tava bastante forte por conta das coisas que tá acontecendo. E eu consegui liberar bastante esse sentimento. E eu fico muito feliz por ter participado disso, de ter tido essa oportunidade, sabe? Eu que agradeço pela confiança, porque na hora que eu fiquei sabendo que você queria participar, eu fiquei tão feliz. Falei, não, vamos lá, vamos levar ela também. Deus Eu abençoe também muito vocês, viu, meninos? amei. Deus abençoe vocês. Como eu disse, né, que vocês tenham uma tarde abençoada e agora vão curtir o domingão de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Eu também. Tchau.